Anticorpos monoclonais são eficazes contra enxaqueca episódica, enxaqueca crônica e, inclusive, eles são eficazes na enxaqueca menstrual. Olá, Eliana Melhado, neurologista, com treinamento e especialização em cefaleias. E hoje vamos falar sobre os anticorpos monoclonais no tratamento da enxaqueca. Os anticorpos monoclonais eles foram desenvolvidos há pouco tempo contra uma molécula chamada CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Peptídeo significa que é uma proteína com 37 aminoácidos que é liberada no momento da crise de enxaqueca. A fisiopatologia da enxaqueca é muito complexa, ela às vezes começa com uma depressão cortical alastrante, que é um fenômeno que acontece na parte de trás do cérebro, chamada região occipital, e também no sistema trigêmino vascular, que é uma região chamada tronco cerebral no cérebro, mas já na parte mais central do cérebro. E aí esse CGRP, ele é liberado na crise. São várias as condições que levam à crise de enxaqueca, dentre elas a causa da enxaqueca genética. Essa substância acaba sendo liberada de maneira geneticamente determinada e a pessoa vai tendo uma sensibilização do seu cérebro. Essa dor de cabeça, que é a enxaqueca, vai se tornando crônica, ou seja, com aumento de frequência e intensidade, e acaba que as mediações químicas, principalmente do CGRP, levam a um estado de sensibilização cerebral que o paciente, mesmo quando está sem crise, ele pode apresentar sensibilidade a cheiros, à luz, fora da crise de dor. É algo muito complexo e os pesquisadores investigaram aí moléculas contra o CGRP. Então seriam as moléculas anti-CGRP. Combatendo o CGRP, a pessoa então teria melhora da enxaqueca. Realmente isso acontece e a molécula mais desenvolvida que está sendo agora lançada nos últimos 3, 4 anos são os anticorpos monoclonais, que na verdade são verdadeiras proteínas, que elas funcionam realmente como grandes moléculas e elas se ligam ao CGRP, tirando o CGRP de circulação, ou elas se ligam ao receptor do CGRP e não deixam o CGRP fazer suas ações após se ligarem ao seu receptor na célula. E o que o CGRP faz? Ele dilata os vasos, ele se liga aos próprios neurônios, fazendo com que o cérebro fique mais sensível. Nós falamos de insensibilização cerebral e até com fenômenos de alodinia, que são fenômenos clínicos de incômodo do meio ambiente na região do rosto, cabelo. E ele também libera até substâncias meio que alérgicas e inflamatórias, que são os mastócitos no cérebro. Então, não é apenas vasodilatação. Realmente o CGRP faz outras ações e acaba sendo um grande vilão na enxaqueca. Os anticorpos monoclonais vão lá e tiram o CGRP de circulação, ou eles se ligam ao receptor e não deixam o CGRP fazer suas ações, de maneira que essa retirada mensal, como acontece com os anticorpos monoclonais subcutâneos mensais ou trimestrais, ou a cada 3 meses, eles retiram o CGRP de circulação e a pessoa restabelece o equilíbrio cerebral, no sentido de, mesmo fabricando, está sendo tirado de circulação e pode ser que o cérebro aprenda a não fazer mais dor. Pode ser que sim, pode ser que não, vamos explicar um pouquinho mais. Então acabam sendo tratamentos eficazes, diferenciados realmente na prevenção da enxaqueca. Prevenir é diminuir frequência, intensidade, duração e talvez a progressão, a piora da doença. Por que talvez? Porque isso ainda não foi provado. Qual que é a diferença desse preventivo para um tratamento da crise? O tratamento da crise não é o tratamento da enxaqueca como doença neurológica genética. O tratamento da crise é, na hora que a pessoa está com dor, o que ela vai usar para tirar a dor. Então, nós temos aí também pequenas moléculas, que são os gepantes, que estão sendo desenvolvidas, algumas já existem fora do Brasil. Uma delas, o rimegepant, vai ser lançado no Brasil em 2025
e ele funciona como os outros analgésicos, porque a classe dele não é analgésico. Gepantes, como o próprio nome diz, são gepantes. Eles são anti-CGRP. Alguns atuam contra o receptor também, alguns dos gepantes atuam contra a molécula, mas no caso, a maior parte deles vai funcionar como tratamento agudo, como faz um analgésico, um anti-inflamatório ou um triptano. Então ele vai lá, ele vai tirar naquele momento, tirando a pessoa da crise. Já os monoclonais, os anticorpos monoclonais e alguns gepantes, eles funcionam como prevenção. Ao longo do tempo melhora aquela fabricação, aquela liberação de CGRP e a pessoa tem uma melhora a mais longo prazo. Por que não se sabe ainda exatamente se eles melhoram a progressão da doença? A enxaqueca ela é progressiva em alguns casos. A enxaqueca ela é genética, então algumas pessoas têm formas piores de enxaqueca e algumas pessoas vão cronificar, inclusive até apesar do tratamento. São poucas. A maioria, geralmente, se elas se tratam, se elas são submetidas a tratamento antes de cronificar, a enxaqueca vai bem no tratamento, ou seja, ela diminui a frequência, a intensidade, a enxaqueca ela realmente deixa de incomodar a pessoa e ela é mantida sob controle. Quando ela cronifica, ela é mais difícil de tratar, mas sempre digo aqui, ela tem tratamento. Então, a mensagem aqui é, se você apresenta mais que 3, 4 ou mais que 3 dores de cabeça por mês, ou seja, 4 ou mais crises de dores de cabeça por mês, procure um médico, de preferência um neurologista, para tratamento. Tem crises que não duram apenas 1 hora, tem crises que duram 2, 3 dias, então 4 crises por mês, com 2 dias de duração, são 8 dias de enxaqueca mês. Então é muita coisa, precisa de tratamento antes que cronifique. E algumas pessoas têm a tendência de cronificar. E quando ela cronifica, ela progride, como nós falamos, ela é progressiva, voltando então naquele conceito. E aí, nós não sabemos quem são os pacientes que quando nós entramos com tratamento, sejam outros preventivos orais, como beta-bloqueador, antidepressivo, bloqueador de canal de cálcio e anticonvulsivantes, ou sejam mesmo os anticorpos monoclonais, nós não sabemos quem vai deixar de progredir e até manter sob controle, ou seja, no momento em que eu parar a medicação, o cérebro aprendeu a não fazer dor. Ele colocou de fato a sua vertente genética de enxaqueca para dormir, para ficar quieta. Algumas pessoas fazem esse tipo de reação, que é a melhor reação que podemos ter com o tratamento, e ela pode ficar muitos anos sem enxaqueca. Porém, algumas pessoas mantêm a enxaqueca sob controle, e aí nós não podemos tirar a medicação, seja qual for a medicação, porque ela volta nos primeiros meses após a retirada. A enxaqueca volta. Nós precisamos reintroduzir medicação. E aí vários estudos mostrando se outras medicações você introduz a mesma ou não, como os beta-bloqueadores, anticonvulsivantes. O fato é que já tem estudos com os anticorpos monoclonais mostrando que você retornando o mesmo anticorpo monoclonal, a pessoa volta a ter resposta. E talvez essa pessoa tenha que usar por um tempo indeterminado. Então, interessante, para concluir sobre os anticorpos monoclonais especificamente, o motivo maior desse vídeo, é que já há vários guidelines, várias diretrizes internacionais sobre como utilizar, apesar de ainda serem medicações relativamente recentes. Então, a primeira questão é que são medicações seguras, com pouquíssimos efeitos colaterais. Elas são altamente toleráveis, realmente assim, é muito difícil a pessoa abandonar por intolerância à medicação. Terceiro ponto, uma vez que elas são introduzidas, a primeira avaliação é melhor que seja feita com 3 meses de uso. Porque às vezes o primeiro mês tem uma melhora, mas não tem muita melhora. O segundo mês é melhor que o primeiro e o terceiro com certeza nós vemos se tem resposta. Se não tiver nenhuma resposta, é melhor realmente não continuar. Se tiver uma resposta, continuar por mais 3 e de acordo com a possibilidade, inclusive financeira do paciente, continuar por mais 3 até 9 meses e talvez até 12 meses, a depender muito da parte financeira e da questão da melhora do paciente. Então, sempre a decisão do tratamento deve ser compartilhada. E nos guidelines, em geral, nós temos também que se a pessoa respondeu com 6 meses, ela tem chance de responder até 9.
Se ela tiver uma piora no meio do caminho, pode ter sido somente uma fase. E se ela para de utilizar e nos primeiros meses ela volta a ter crise de enxaqueca, ela pode ter a reintrodução do mesmo medicamento que a enxaqueca vai ter resposta a esse tratamento. Porém, também não é errado trocar de anticorpo monoclonal se a pessoa realmente não tiver resposta a um. Apesar de não estar baseado em evidência, está baseado em recomendações. Pode ser trocado apesar de não ter evidência. E também os anticorpos monoclonais, eles são eficazes em pacientes que falharam a outras terapias, como beta-bloqueadores, antidepressivos, anticonvulsivantes e até a toxina botulínica. Mas o interessante é que apesar de tudo isso, deles serem drogas um pouco mais dispendiosas do ponto de vista financeiro, realmente quem tem condições poderia ter o uso dos anticorpos monoclonais como a primeira linha de tratamento. A primeira medicação que a pessoa vai usar poderiam ser os anticorpos monoclonais. E para encerrar o vídeo, pessoal, curte aí o meu vídeo, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas que precisam saber esse conhecimento. Eu vou encerrar só com os nomes, na verdade, dos sais. Na verdade, o nome dos anticorpos, não o nome comercial, o nome dos anticorpos que vem em bula. Nós temos o erenumab, não mais no Brasil, fremanezumab está no Brasil, galcanezumab está no Brasil e o eptinezumab, que é endovenoso, que nós não temos no Brasil. Esse é o vídeo de hoje e é isso.